Happy Nation. Cheirinho de Hexa, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite, seja o horário que for, no número 2 ou no teu almoço. Bom, hoje o vídeo é um pouco diferente. Luan, esse não é um canal sobre economia e finanças? Não, esse é o meu canal e hoje eu vou falar de algumas paixões. E, cara, tô feliz pra caramba, mano. Tão me deixando sonhar, talvez o Hexa vem. E eu vou explicar por quê. Eu não assisto futebol brasileiro há muito tempo, porque cada dia mais eu tenho assistido menos esporte, isso no geral, mas principalmente porque eu acho o jogo feio há muito tempo, então faz muito tempo que eu não vejo sequer um jogo brasileiro. Isso tem muito a ver com o CBF, e é aí onde entra talvez a correlação com esse canal. Infelizmente eu cubro temas como corrupção, politicagem, tudo aquilo que é de ruim, mas no vídeo de hoje a notícia boa é que temos, graças a Deus, não dá pra falar que não tem uma notícia boa no Brasil. Tem. E o nome dele é Carleto Ancelotti. Cara, o que eu tenho pra falar de Carlo Ancelotti? Primeiro de tudo, até falei que eu não assisto muito futebol brasileiro. Realmente, os raros momentos que eu assisto é o Real Madrid. Eu acho que isso pra mim é um símbolo de resiliência, é um símbolo de sobreviver, é um símbolo de se reinventar. É só a gente pegar os vencedores da Champions, por número de Champions, a gente vai ver que o Real Madrid é muito diferente. Bom, lá passa aqueles que são mais diferentes, né? Então, poxa, eu passei a torcer pro Real Madrid ao ver Zidane. Aquele cara era um monstro. E depois Ronaldo, assim, acho que o Ronaldo teve melhores fases, mas assim, juntou a paixão que eu adquiri via Real Madrid assistindo Zidane, com o fato do Ronaldo tá lá, o time dos Galácticos, beleza que aquele time não deu em nada, mas, poxa, o Ronaldo também é um cara que sempre me inspirou, né? Também já foi treinado pelo Ancelotti, outro melhor do mundo brasileiro treinado pelo Carlos Ancelotti, Carleto. Bom, o que eu tenho pra falar de Carleto Tevez? Ele já treinou Ronaldo, que já foi o melhor do mundo, Rivaldo e Ronaldinho. Claro, nenhum deles ao longo do seu treinamento, né? Foi posterior. Porém, dois brasileiros ganharam o melhor do mundo com o Carleto. Vini Júnior, Vini Malvadeza. Vai, Malvadeza! E, cara, acho que, assim, como pessoa, ao longo do esporte inteiro, eu tive minhas fases do Ronaldo, que eu falei, minha fase do Zidane, minha fase de vários jogadores quando eu era adolescente, criança, mas esse sempre me marcou, que é Kaká. Além de Vini Júnior, Kaká também ganhou o melhor do mundo na gestão do Ancelotti. Então, poxa, me desculpa, o Brasil é uma zona, não tem nada de positivo, a não ser o Carlo Ancelotti na seleção. E, pô, me deixa sonhar, cara. Não tem nada de positivo, só o Carlo Ancelotti. Eu acredito no Hexa, eu tô confiante, o maluco já ganhou 5 Champions League, 3 delas pelo Real, conhece os brasileiros, Kaká muito provavelmente vai ajudar na gestão, poxa, o Kaká é um monstro. Como que eu definiria o Kaká? No geral, eu falo peidar, Kaká não peida, mano. No máximo ele solta pum, mas quando ninguém tá ouvindo, dele é silencioso, não fede e é no banheiro. Pô, juntou esses dois. Pra fechar a trinca, falta o Ronaldo como presidente da CBF. E é óbvio que isso não vai vir, porque é uma organização corrupta, aí que entra a correlação do meu canal, infelizmente. Eu vou explicar um pouco mais do que está acontecendo, por que eu tô confiante no Hexa bom, o motivo já falei, né, Carlo Ancelotti. Mas o que está acontecendo na CBF? Não sou o maior entendedor de futebol, né? Essa semana é só vídeo aleatório, por quê? Porque o canal é meu, e é isso. Fica até o fim, curte, dá like, comenta aí, vamos embora pro vídeo. Então é isso, estamos nos deixando sonhar. Bom, o Brasil é um pão e circo e é tudo pão e circo. Luan, o juros vai cair? Cara, não vai cair. Ano que vem é ano de eleição. O Lula entrou pensando em se reeleger, entrou em campanha, só gastou, já tá aumentando mais o gasto, auxílio pra mãe solteira, pra gás, pra tudo. Daqui a pouco vai ter Vale Bebê Reborn e tomara que sim, eu torço que sim, eu comprei meu Bebê Reborn. Quarta-feira chega meu filho, vou parir, sou pai solteiro e tô torcendo por esse auxílio. Então, talvez Edinaldo Rodrigues, ex-presidente da CBF, né, tentou ficar Carlo Ancelotti, para, mais uma vez, agir conforme tudo no Brasil que é público e que tem o dedo do Estado, pão e circo, para te enganar e te roubar e continuar no poder e distrair a sua visão. Mas, cara, ele falou tanto, que Deus me ouviu! Deu certo, cara! Deu certo! O brasileiro merece,
o Carlo Ancelotti, a seleção merece o Carlo Ancelotti, né, os jogadores merecem Carlo Ancelotti, mas não, a CBF não, nunca, jamais mereceria nomes como Carlo Ancelotti e possivelmente Kaká. Bom, já disse, Kaká só faz um banheiro e não peida, pum. Poxa, história brilhante, brilhante, brilhante. Pena que não foi tão brilhante no Real Madrid, mas não precisava. Na vida pessoal, na vida profissional, o Kaká é brilhante em tudo aquilo que ele faz, é um cara que estuda muito futebol, é um cara que se dedica demais. Então, poxa, caso ele venha auxiliar Carlo Ancelotti, a seleção merece, todo mundo merece, menos a CBF. E a CBF também, de longe, não merece Carlo Ancelotti, nem Kaká, nem Carlo Ancelotti. O que me traz a conclusão que, poxa, Ronaldo fenômeno, 2 vezes melhor do mundo, 2 Copas do Mundo nas costas, já teve 2 clubes de futebol, é bilionário, cara, o maluco é um private equity humano, só com a própria imagem, investe em diversos negócios, é empresário, né? O que mais que ele precisa fazer? O que mais? Ele tentou ajudar o futebol brasileiro, tentou se candidatar, é isso mesmo, nem teve eleição, para a CBF. Mas o sistema cortou, se eu não me engano, são 27 federações. No final, se eu lembrar, se o TDAH me deixar, eu vou ler a frase dita essa semana por Ronaldo. E, bom, Ronaldo só falou a verdade. São 27 federações corruptas, né, que mantêm o cargo de um presidente corrupto. Né, e essa corrupção ela vai se escalando até chegar no Supremo Tribunal Federal. Sim, no Supremo Tribunal Federal. Então, o Brasil é o bom e velho pão e circo. Isso já está na história há muito, 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 muito tempo. E a galera com o QI de um macaco bêbado, o brasileiro, ele nunca consegue perceber essas coisas. Então, talvez Carlo Ancelotti foi mais um pão e circo para tentar salvar Edinaldo Rodrigues, para tentar salvar o próprio Supremo Tribunal Federal. Cara, que coisa louca, né? A CBF tem relação com o Supremo Tribunal Federal. O Brasil é uma bagunça. E vamos a alguns dados. Essas 27 federações, salvo engano são 27, elas elegem o presidente da CBF. E, bom, Edinaldo Rodrigues, o Ronaldo jogou a bola no ventilador, belo, justo e moral. Eu tenho uma teoria, o Ronaldo ele não quis, ele até quer ser presidente da CBF, mas desde o começo dessa história, eu acredito, o Ronaldo é um cara muito inteligente, muito capaz e muito vencedor, que ele já sabia que isso estaria anos-luz de fato de ser uma realidade. Só que ele sabe que ele é um cara monstruoso, que ele tem muito clique, que ele tem muito amor e carinho, que os brasileiros têm muito amor e carinho por ele. Né? Ele falou, eu vou jogar bomba no ventilador, eu vou me candidatar para presidente, eu não vou ganhar, eu sequer vou participar, mas a bomba tá lá. E aí, claro, quando a gente... eu não quero falar nada, mas tem uma facção criminosa em São Paulo, e tem uma empresa, se eu não me engano, eu não lembro o nome, eu não vou falar nada para não falar o nome errado, mas essa empresa é investigada por lavagem de dinheiro dessa facção com 1P e 2Cs de São Paulo. E nada tem a ver com o Supremo Tribunal Federal, é só suspeita de lavagem de dinheiro e, poxa, o Alexandre de Moraes não conhece essa organização a fundo. Eu tenho certeza que ele não conhece. Foram só 123 processos que o Alexandre de Moraes defendeu essa empresa. Então, nada me tira da cabeça que foi um pão e circo. Mas, cara, de tanto repetir essa história deu certo, cara, o Ancelotti tá com a gente. É a única coisa boa. Eu tô sim sonhando com o Hexa, eu tô sim feliz e, o Brasil, em termos de instituição, em termos de política, em termos de sociedade, o brasileiro sim, o cara que acorda cedo pra trabalhar, ele merece muito o Hexa. As crianças, a nova geração, eu sei quanto que é importante, eu amava futebol quando era criança, é por isso que esses caras representam tanto na minha vida. Eu gosto, por exemplo, amo o Vini Júnior, comprei 2 camisas do Real Madrid nesse ano, do ano da Champinha, a azul eu tenho também, muito em especial por conta do Vini Júnior. Quem desenvolveu o Vini Júnior, ele deu certo, passou a ser esse monstro na mão do Carlo Ancelotti, tá? E daqui a pouco eu entro um pouquinho melhor na história do Ancelotti e o porquê que eu acho que de todos os técnicos em atividade, ele sim é o melhor para treinar a seleção. E a atividade de hoje e os que já passaram, tá? O cara é um dos maiores, não é o maior, mas é um dos maiores vencedores da história do futebol e sim, ele é o maior vencedor da Champions League. Então, cara, de tanto eles baterem essa tecla, deu certo. E o Ronaldo, ele é um cara muito inteligente que sabe jogar xadrez. Então ele sabia que ele não seria presidente, que ele sequer seria candidato. Mas ele sabe do poder de mídia e ele falou, cara, no meio dessa bagunça toda, é hora de soltar a bomba no ventilador. E a bomba veio. O Supremo nunca paga. Eu acabei de citar o caso do Alexandre de Moraes. Eu tenho certeza que ele não tem nada a ver com essa organização. Ele não pôde conhecer direito, foi só um contato superficial de 123 processos defendidos enquanto ele era advogado. Ronaldo jogou a bomba. E ela estourou no elo mais fraco, que é Edinaldo Rodrigues, ex-presidente da CBF.
Eu lembro quando eu estudava na UEM que em um ano eu não tinha aula nenhuma. Era golpe, golpe, foi golpe, foi golpe, foi golpe, foi golpe. Ah, vamos fazer um protesto aqui para apoiar nós professores que somos acima da renda de 1% dos brasileiros. Não tinha papel, mas eles queriam isso. Será que a faculdade vai parar agora para falar que foi golpe? Fica esse questionamento. Acho que não. E bom, como tem relações com o Supremo, Edinaldo Rodrigues, ele sofreu um impeachment, foi salvo, chamou o VAR chegou, vulgo Supremo Tribunal Federal, vulgo em especial o ministro Gilmar Mendes. Ministro esse que ganha contrato milionário da CBF. Eu não sei o nome em específico da pessoa, mas eu sei que tem gente do Supremo Federal que foi pra Copa do Mundo com o Qatar e pago, bancado pela CBF, né? Não, Edinaldo, o dinheiro dos outros é moleza, cara. E quem elege, basicamente, o presidente da CBF são as 27 federações de futebol que tem no Brasil. Que engraçado, né? Ele ganhou, salvo engano, os presidentes dessas federações ganhavam 50 mil por mês, e o salário subiu para mais de 200 mil por mês, depois que o Edinaldo Rodrigues ganhou. Então ele é deposto, teve golpe, teve impeachment, chamaram o VAR, entrou o ministrão Gilmar Mendes, é óbvio que ele vai defender o Edinaldo. O Edinaldo tem um contrato milionário com uma empresa do Gilmar Mendes, pô, Gilmar Mendes seria, se não defendesse, e salvou. Só que aí depois veio o Ronaldo e falou, se pediram truco, agora eu peço 6. E aí o ela mais fraco caiu o Edinaldo Rodrigues. Só que antes de cair, ele aumentou o salário da galerinha de 50 mil para 200 mil. Pô, o Brasil tá uma bênção mesmo pra, sei lá, tua renda crescer tanto num dia, né, pós-eleição, que engraçado. E o mais bizarro, eu acho que todos esses presidentes da CBF, eles se espelham muito em JK, que é outro maluco das ideias. Juscelino Kubitschek, 50 anos em 5, salvo engano, não lembro, sei lá o slogan, ainda bem que eu não lembro, esse cara é doente. Os presidentes das federações, que elegem o presidente da CBF, gostam muito desse lema. Eles gostam do lema 3 meses em 2. Então eles trabalham 2 meses, quer dizer, finge que trabalha, né? Porque eles não fazem nada. Por exemplo, o que é o futebol do Amapá? Nada. Desculpa, Amapá. Foi mal se você tá assistindo meu canal e é do Amapá. Mas assim, eu não sei o time do Amapá, do Maranhão. Ou seja, eles nem trabalham. Mas eles gostam do JK. Eles ganham 3 salários em 2 meses. Sim, eles têm 16 salários por mês. Oh, que maravilha. Eu tô desempregado, agora eu acho que meu único emprego é o canal, mas não dá pra chamar de emprego, porque é só coisa aleatória, porque não gera receita. Então deixa o like e comenta aí, velho. Vai que isso isso vira emprego. Ou me contrata, eu sou cuidador profissional de bebê reborn EAD. Ensino vários nadas. E, enfim, deixa o like. E aumentou o salário da galerinha, 16º, pô, 16º, você trabalha 12 meses pra receber 16 salários, isso não tem o menor cabimento. E aí o Ronaldo soltou a bomba. Cara, a política do Brasil é fora de base. Veio o impeachment, porque entre chorar a mãe do Supremo ou chorar a mãe do Edinaldo, chora a mãe do Edinaldo, pô. E a mãe do Edinaldo tá chorando. Quem assume? Um cara, estuda assim um pouquinho de política e economia, eu nunca ouvi esse nome. Eu não lembro o nome do cara mesmo, agora eu falei. Sarney, eu acho que é Fernando Sarney. Eu juro que eu não lembro, nem vou olhar, nem merece que eu olhe de fato o seu nome verdadeiro. Se não for Fernando, agora é Fernando. Mas o que interessa, que é o ponto que talvez tenha correlação também com esse canal, é que ele é filho de alguém que eu acho que foi político, um tal de José Sarney. Só de ouvir esse nome, o preço do supermercado já subiu. Sim, agora é igual o golpe da Dilma, né? Quem assume? Um outro político, né? Saudades, Temer. Você errou muito colocando Alexandre de Moraes, mas de resto, velho. Pô, você uniu o Brasil, ninguém gostava de você, você fez reforma. O Vampirão tem seus defeitos. Ele ama demais, não é não, Marcela Temer? E é assim que surgiu Alexandre de Moraes no Supremo Tribunal Federal. Então, na época do impeachment, todo mundo discutia quem assume. Um outro político de carreira. Tcharam! Edinaldo sofre impeachment, quem assume? Um outro político de carreira. E vamos à democracia, para terminar esse vídeo, vamos à democracia brasileira. Eu amo a democracia. Hans Hermann Hoppe tem um livro muito legal, A Democracia, o Deus que Falhou. Democracia sempre vai falhar. E a CBF é o maior exemplo de democracia que a gente pode ter no mundo. A eleição, obviamente, não vai ter Ronaldo. Ronaldo, isso foi um livramento para ti e para tua família, cara. Tua história de vida não merece essa dor de cabeça e sei lá, eu acho que você ser presidente da CBF, eu sei que teu espírito é de mudança, teu espírito é de melhora, mas sei lá, eu até tenho medo, sinceramente, da sua segurança e da tua família caso isso aconteça, porque o jogo é sujo.
né? É só carrinho, igual o Túlio Maravilha, pancada, carrinho e o outro armado de 12 ali. É uma galerinha ali meio do mal. Bem do mal. E, mano, nessa zona toda vai ter uma nova eleição, viva a democracia, mas essa eleição vai ser muito similar com a de 2026. Eu ainda acho que o Lula vai perceber que o Bolsonaro é a sua maior chance de vitória, porque ambos têm uma alta rejeição, então no final, nos 45 do segundo tempo, ele vai tornar o Bolsonaro elegível. E, pô, Lula, se você fizer isso, sim, é a tua melhor chance, mas você já deveria ter feito ao invés de ficar elegendo o cara. Porque assim você tá dando marketing pra ele. É a mesma coisa que eu falei sobre você. Você tava preso e eu falei que você iria ganhar a eleição. Por quê? Porque o Bolsonaro não tirava o teu nome na boca. O Biruliro não tirava o nome do Luli. Vou chamar de primata, ele não merece ser chamado pelo nome. Eu não quero dar marketing pra esse cidadão. Então, não tirava o nome do primata, falou, se ele sair da jaula ele vai ganhar, se ele sair da jaula ele vai ganhar, se ele sair da jaula ele vai ganhar, saiu. E aí depois, se ele ficar elegível ele vai ganhar, se ele ficar elegível ele vai ganhar, se ele ficou elegível, ganhou. Então, Lula, pô, não é uma estratégia muito boa, você já foi melhor em política. Isso é tudo que é de ruim, mas eu admiro sua inteligência. Porém, parece que a cachaça está levando ele embora. Dado esse putadendo no meio, é igual a CBF. Não tô nem defendendo nenhum político aqui, mas Bolsonaro, inelegível. Pablo Marçal, inelegível. Ronaldo Caiado, se não me engano, também, inelegível. Gustavo Lima, salvo engano, inelegível. Nem sei se ele vai, se ele é, mas eu acho que ele tá inelegível também. Então, a democracia de 2026 vai ter um único candidato. A cada dia a caminho da China. Pô, sobre a China, um outro adendo dentro de vários adendos. Eu já falei isso pro meu psicólogo várias vezes, ele recentemente me indicou um contato de uma psiquiatra, porque eu falei, cara, eu estou amando a Janja. Dê um microfone pra essa mulher, cara. Eu amo ela deveria falar mais, ela deveria se expor mais. Fuck you, Elon Musk. E aí foi o Lulinha lá na China, né, pra discutir como que eles têm uma eleição com só um candidato e 100% de voto na China. O Lula foi pegar umas dicas, principalmente de censura à rede social. E aí eles têm a rede deles, né? Então, basicamente, eles censuram a outra, a rede deles, que é o TikTok, o TikTok. Eu tô com medo agora do YouTube censurar meu vídeo, ou reduzir o alcance. Mas enfim, essa rede aí que eu citei o nome, com certeza o governo chinês tem um backdoor, tem um acesso ali e restringe. E aí as outras eles proíbem, ditadura, e é isso. E aí o Lula foi lá aprender. E nesse meio todo, os Estados Unidos quer proibir aquela rede lá, dos chineses. E, pô, isso tá gerando uma polêmica com o Xi Jinping, e é uma confusão do caramba, maior estresse, no meio disso, guerra comercial, e aí o amor platônico, a Janja, ela vai lá, e ela fala mal, ela arrebenta essa rede, na China! Ai, Itamaraty, pode acabar com isso, velho. O Brasil não tem mais relação diplomática, é tudo uma zona. E, bom, o Lula foi pegar umas dicas, mas talvez ele poderia pegar dica também com a CBF. Por quê? Porque será a democracia de um único candidato. Claro, esse candidato não vai ser Ronaldo. E mais uma vez, Ronaldo, isso aí foi um livramento pra você. Bom, eu enrolei demais, falei um monte de coisa sem sentido, mas eu tô muito confiante. Cara, o Ancelotti, ele desenvolveu muito o Benzema, e aí veio o seu... Ele ganhou, se não me engano, em 2013 ou 2014 a Champions League pelo Real Madrid. Ele tem 5 Champions, 3 delas pelo Real. Aí depois ele saiu do Real, deu uma rolê, foi para outros clubes, voltou pro Real. Voltou pro Real, tava desacreditado na época, tanto o Real Madrid, porque tava sem Cristiano Ronaldo, o time tava reformulando, quanto principalmente o Carlo Ancelotti, que cada vez ele passava em clube menor. Foi Bayern, e aí depois foram alguns clubes menores, salvo engano, Everton, etc. E aí ele desenvolve a melhor versão do Benzema. Cara, que versão foi aquela? Que jogo, se eu não me engano, contra o PSG, que do nada o cara virou uma máquina de gol e Real Madrid ganhou a Champions. Não só isso, ele desenvolveu o Modric. O Modric, eu achei muito injusto o prêmio do melhor do mundo. Até porque o Modric superou o próprio Modric melhor do mundo. Então, quando o Modric ganhou o melhor do mundo, na minha humilde opinião, deveria ter sido o Cristiano Ronaldo. O Real Madrid tinha ganhado tudo naquele ano. Como sempre, né? O Real Madrid nem sempre ganha tudo, mas sempre começa o ano e ele fala, eu vou ganhar tudo. E aí ele ganha tudo, mas nem sempre ele ganha tudo. Então é uma baita aula de resiliência. E naquele momento foi desacreditado. Ele fez a melhor versão do Benzema, fez a melhor versão do Modric, superando o Modric melhor do mundo. E fez a melhor versão em especial do Vini Júnior. Tem muito brasileiro que o Ancelotti conhece e trabalha lá. Tem muito brasileiro que vai apoiar o Ancelotti que ele já trabalhou. Eu falei alguns, Ronaldo, Rivaldo, Ronaldinho, né, o próprio Kaká. Kaká ganhou o melhor do mundo, assim como o Vini Júnior, na mão de Carlo Ancelotti. E o Kaká muito provavelmente vem para trabalhar dentro da CBF. E, cara, isso é maravilhoso, isso é espetacular. Mais uma vez, a CBF não merece nem Kaká nem Carlo Ancelotti. E eu, em especial, o que eu entendo de futebol? Nada. Mas, segundo estudos e o meu entendimento de futebol,
O Ancelotti é o melhor técnico, talvez, da história para a seleção brasileira nesse momento, e em atualidade eu tenho certeza. Né? Podemos colocar a discussão quem é melhor, ele ou Guardiola, mas não teria nenhum outro, talvez, em atualidade, atuando, para entrar nessa lista. Muito provavelmente o Guardiola vai ganhar do Ancelotti. Só que o Guardiola é anos e anos e anos e anos e anos para construir. O Ancelotti ele tem o dom de desenvolver as pessoas muito rápido, desenvolver o time muito rápido, ele chega no Real Madrid desacreditado, torna o Modric, que estava em decadência, que já tinha ganhado o prêmio de melhor do mundo, torna o Modric melhor que o Modric melhor do mundo, a melhor versão e velho do Benzema. É ali que desponta Vinícius Júnior, ele ganha a Champions do Benzema, ele ganha a Champions do Vini malvadeza ali. Rodri, quem é você, Rodri? Mais um prêmio de melhor do mundo roubado. Eu acho que o Modric não mereceu, até porque o próprio Modric foi melhor que o Modric, né, anos depois, na mão de Carlo Ancelotti, e o Rodri, infelizmente, sacaneou um prêmio do Vini Júnior. Aquela Champions foi monstruosa, então, por mais que o Guardiola possa ser melhor que o Ancelotti e é mais vencedor, né, em atualidade, acho que só o Guardiola tem mais título que o Ancelotti. Na história, Alex Ferguson, eu sei que tem, só que o Guardiola é um time de construção, ele ia pegar a CBF ia ganhar lá em 2030 a Copa com muita sorte. Na verdade, muito provavelmente, no meio desse caminho, o Guardiola ia sair porque CBF. Agora o Carlos tem pouco tempo e ele é o melhor para pouco tempo e ele é o melhor para desenvolver talento. Então, se era põe circo, eu não sei. Mas eu sei que funcionou! E eu sei que eu tô sonhando. E na minha cabeça já é Hexa. Deixa seu like aí, comenta pra caramba. Esse vídeo essa semana é só vídeo aleatório, mas depois eu prometo que eu volto foco pra finanças. Eu vou falar um pouco sobre futebol, Neymar, Private, Kings League, né? Eu vou fazer um vídeo sobre isso e eu vou fazer um vídeo sobre... Eu comprei um bebê reborn pra passar vergonha na internet, um bebê macabro, inclusive... O próprio Mercado Livre me mandou um e-mail falando, teu bebê macabro tá chegando. A justiça brasileira é ruim, o Brasil terminou de dar errado em 88 quando saiu a Constituição. Será que se eu processar o Mercado Livre por xingar o meu filho de coração, o meu baby reborn, eu ganho processo? Responde aí nos comentários. Então, poxa, me ajuda aí, comenta pra caramba. Na semana que vem que eu volto para finanças, diz que tema você quer, se explicar para Everett do zero, curva J, tudo, mercado cripto, não vou indicar nenhum token, eu tenho dignidade e responsabilidade, e eu não gosto, até gosto de pessoas às vezes degeneradas, mas tudo tem seu limite, então comenta aí se você quer que eu fale sobre Private Equity do zero, que não vai ser o vídeo dessa semana de futebol, Kings League, Private Equity Neymar. Se você quer um vídeo sobre cripto, não vou indicar token, mas vou focar na tecnologia. Se você quer uma subvertente do assunto cripto, que é CBDC, que é basicamente as moedas dos governos no Brasil via Drex, e o porquê que isso é muito sacana. As palavras que eu gostaria de falar, na verdade eu tenho medo que o YouTube corte meu vídeo, então eu vou ficar quieto. Mas isso é máquina de destruição e, é claro, acho que é a pior coisa que o Estado já inventou. E vai entrar em prática, já entrou, a primeira transação do Drex ainda está no mercado interbancário, mas a primeira transação do Drex foi dia 2/1 de 2025, ou 1/1, já começaram o ano com o pé esquerdo. Isso, é a única notícia, como eu falei no começo do vídeo, boa é Carlo Ancelotti, já começamos o ano com o pé esquerdo. E eu ainda, talvez, no meio do ano, tive alguma esperança de que algo fosse dar certo. Não vai, já começamos com o pé esquerdo. Se você quer que eu fale sobre CBDC e Drex, ou então IA, não sou o maior entendedor do assunto, mas acho que eu consigo contribuir um vídeo sobre IA e tecnologia. Poxa, tem informações desde... Cara, IA vai dominar a impressão 3D vai imprimir avião, vai gastar 30% mais material. Ótimo, o avião vai ser muito mais barato. Mas muito além disso. Isso é um movimento deflacionário pro mundo. Por quê? Porque um avião 30% menos peso, com 30% menos peso, ele usa menos combustível. E... eu não como dólar. Eu não como petróleo. Não. E você também acredita na inflação do IBGE. Se você não come dólar, se você não come petróleo, você está fechado com a inflação do IBGE. Sim, a inflação no Brasil é menor que 5% ao ano, acredite. Só não vá no mercado comprar um saco de café ou uma dúzia de ovos. Então, se você quer saber sobre IA, comenta aí também. E, de novo, não sou especialista no assunto, mas acho que eu posso contribuir com informações desde impressão 3D e o que isso gera de impacto na engenharia aeronáutica, no peso dos aviões, e isso volta para um avião mais leve, menos combustível, preço de produto mais barato para o consumidor final. Preço de produto mais barato para o consumidor final é um movimento deflacionário para o mundo. Infelizmente, governos, eles se aproveitam do capitalismo, eles se aproveitam da revolução, que tende a ser sempre um movimento deflacionário, para lançar mais imposto e para você não ver, né, que tua vida poderia ser melhor sem o governo. Então,
Poxa, o governo imprime dinheiro. É uma máquina que não para mais. Sim, Keynes matou mais do que aquele cara que tem um bigode e morava na Alemanha. Maldito seja o Keynes. Ele é o maior vilão da história da humanidade. Se você for parar para estudar no detalhe e entender economia, você vai chegar a essa conclusão. Não tem outra. Quem fala que não estudou o suficiente, ou é leigo. Desculpa. Então, tecnologia é sempre deflacionária. E quando isso acontece, o governo olha para isso e fala, agora é a hora que eu posso imprimir que a população não vai sentir. Cara, falei sobre várias coisas aleatórias. É isso, por esse vídeo é isso. Não sou especialista em futebol também, assim como sou em A, tá? Então fica a minha indicação. Segue o VSR, acho que ele cobre melhor que ninguém esse caso da CBF. Eu assisto muito Futirinhas, assisti ano passado, na verdade, mas eu não assisti nada sobre tudo que está acontecendo na CBF. Foi mais Bruno Formiga, na verdade, e VSR. Se eu conseguir, eu não sei mexer no YouTube ainda, em algum lugar eu deixo a indicação aqui, mas se eu não conseguir ou esquecer, já fica a menção dos dois. E, em especial, alguém que mora no meu coração, e agora eu não sou irônico como eu fui da Janja, se bem que eu acho que a Janja deveria ter mais o poder. Não, as mulheres têm que ter voz. Dá o microfone pra Janja. Mas essa não tô sendo irônica, essa mora no meu coração. Ela admite sua paixão pelo Grêmio, mas não admite pelo Real Madrid. Só que dá pra ver a felicidade na Tati Mantovani quando ela fala gol, é gol, é gol, é gol, é gol! E ela, antes da transmissão oficial, deu o gol na Champions League. Deu a informação do gol, na verdade, da Champions League do Real Madrid. Tati, você é demais. Então siga a Tati Mantovani também.